Vamos lá. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora um aulão para o PAS, primeira etapa da disciplina de matemática, beleza? Sou professora Juliana, do SED 4, e estamos aqui hoje, dia 24 de abril, gravando essa aulinha, tá? Para quem quiser assistir aí futuramente, quem não pôde participar, fique à vontade, beleza? Eu vou hoje explicar um pouco sobre a prova em si, tá? Tirar algumas dúvidas e esclarecer alguns pontos que não foram possíveis de vocês sanarem essas dúvidas no último aulão, tira dúvidas, que foi na terça-feira passada, né? Então, vamos esclarecer aí mais algumas coisas. E, claro, vou explicar sobre a matemática no PAS, o que você espera, né? O que é cobrado, quais são os tipos de item, os assuntos, e vamos resolver também algumas questões. Então, nós estamos aqui no início do ano, ainda tem muito chão pela frente, né? Muito assunto, muito conteúdo para vocês verem, para vocês estudarem. Então, por enquanto, vamos focar só na parte básica, tá? Quando a gente estiver avançando nos conteúdos, aí eu trago realmente, olha, isso aqui cai no PAS, tá? Isso aqui, a gente, por exemplo, essa semana eu passei o conteúdo de função afim, né? Função afim cai bastante no PAS, só que a gente ainda não avançou o suficiente para responder alguns itens que já foram cobrados. Então, quando a gente estiver, né, um pouco mais preparado, eu vou trazer esses outros itens para vocês. Os de hoje são bem básicos, tá bom? Então, vamos lá, eu preparei uma apresentaçãozinha para vocês, espero que gostem, e vamos nessa, olha só. Tcharará. Deixa eu ver. Eu vou entrar aqui no outro link, só para eu ter certeza se a página tá certa. E até para eu acompanhar o chat, senão eu não vou conseguir acompanhar o chat. Vamos lá. Então, tá certinho aí, né? Bom, então, nosso aulão de matemática aqui do PAS, primeira etapa. Coloquei o meu e-mail aqui, caso alguém não saiba ainda, tá? Quem precisar tirar alguma dúvida mais específica, se não quiser mandar pela plataforma, fique à vontade para mandar e-mail também. Só que quando vocês forem mandar e-mail, por gentileza, fiquem atentos ao preenchimento correto, tá bom? Você tem que colocar o assunto e depois você escreve o que você quer, porque eu vejo alguns alunos escrevendo a dúvida inteira no assunto. Assunto é tipo assim, do que você quer falar? Professora, eu quero falar da prova. Então, assunto, prova. Aí, no corpo do e-mail, você escreve a sua dúvida, tá? Então, vamos lá. Primeiro, conhecendo a prova. Vamos entender um pouco mais sobre essa estrutura da prova do PAS. Vocês estão chegando agora na primeira série, né? É muita novidade. Então, vamos entender melhor a estrutura da prova em si. No aulão Tira Dúvidas, vocês entenderam um pouco mais sobre o funcionamento do PAS em geral. Agora a gente vai focar na prova. Como é a prova? Beleza? Bom, e essa primeira dúvida sua aqui já vai ter no slide, tá, Alice? Beleza? Eu vou explicar aqui. Vamos chegar nesse ponto. Okay. Ó, estrutura da prova, conhecimentos. Quais são os conhecimentos cobrados nessa avaliação? Nós temos a prova objetiva, tá? Que contém 100 itens, ela vale 100 pontos, tá bom? Essa prova vale 100 pontos. Ok. Em tese, ela vale mais de 100 pontos porque tem alguns itens que valem mais, tá? Mas na prática, muito difícil chegar a esse tipo de pontuação, né? Porque a nota é calculada de uma outra forma. Eu vou até explicar aqui um pouquinho quando a gente chegar nos tipos de itens. Bom,
Nós temos a parte 1 da prova objetiva. A parte 1 é língua estrangeira. Você tem que escolher espanhol, francês ou inglês, tá? Você faz a sua opção. Não é para fazer espanhol, francês, inglês. Não é para fazer as três. Você só vai escolher uma. E você escolhe a língua no momento da inscrição, beleza? Quando você for fazer a prova, vai ter as três. Você só vai responder aquela que você marcou na inscrição, tá? São 10 itens de língua estrangeira, ok? São 10 itens. Parte 2. Artes cênicas, artes visuais, biologia, filosofia, física, geografia, história, português, literatura, matemática, música, química e sociologia. Aqui nós temos 90 itens. E aí, vamos salientar a importância para as obras do Paz, tá? As obras do Paz, elas estão mais direcionadas ali para artes cênicas, visuais, literatura e música. Essas obras, elas compõem uma boa parte da prova, tá? Então, não deixem de estudar as provas do Paz. As obras podem ser pinturas, pode ser música, pode ser um texto, pode ser um livro. Então, tem uma lista de obras para vocês estudarem. Aí, vejam com os professores de cada disciplina, vocês vão conversando, tá? Mas tem uma lista de obras que eles divulgam todos os anos. Qual a quantidade de itens por disciplina? Não existe uma quantidade certa, tá? Por exemplo, matemática. Tem ano que são cobrados 8 itens de matemática, tem ano que tem 15 itens de matemática. Não existe uma quantidade certa. E nem por componente como é que fala? Nem por habilidade, nem por área de conhecimento. Ciência da natureza tem tantos itens. Português tem tantos. Não existe essa divisão certa. A prova, ela é variada, tá? Mas a gente tem, claro, assim, uma divisão coerente, né? É claro que eu não vou ter 50 itens de matemática e 3 de português. Então, costuma ser bem distribuído. Só que tem ano que eles cobram mais de uma coisa, um pouquinho mais de outra. E importante é só você saber, não existe essa divisão exata, tá? É tudo bem distribuído. Aí, essa é a parte da prova objetiva. Depois, a gente tem aqui a prova de redação, que vale 10 pontos, tá? A redação, lembrando que você não pode zerar, tá? Você tem que ter uma nota, não pode zerar assim. Tudo bem, se eu não fizer a primeira etapa, teoricamente eu zerei a redação, mas eu digo que quando você soma a nota da redação das 3 etapas, você tem que ter uma nota mínima ali. Eu não lembro agora qual é essa nota, tá? Mas você precisa de uma nota mínima nas 3 etapas de redação. Então, se você já não fez a primeira, você vai ter que compensar na segunda e na terceira, tá? E já foi comentado também que a primeira etapa tem peso 1, a segunda etapa tem peso 2 e a terceira etapa tem peso 3. E aí nós temos, né, a totalidade da prova, que é isso aqui, ó. Parte 1 de línguas, parte 2 das outras áreas e redação. Esse é o total da sua prova, tá bom? E aí eu coloquei aqui, veja a prova em PDF, porque eu vou realmente mostrar agora para vocês um exemplo de prova do PAS, tá? Eu quero que vocês vejam já como é que funciona. Então, deixa eu abrir aqui a outra tela. Eu separei aqui, deixa eu ver se já abriu, já. Eu separei aqui, ó, primeira etapa, subprograma 2016. Então, é a primeira etapa de 2016. Nós temos aqui, ó, caderno contorcionista. O que acontece? A prova do PAS, ela era dividida por cadernos, né? Eram 4 tipos de prova. Então, você recebia uma prova verde, o outro recebia uma prova azul. Isso que é o caderno. No ano de 2019, eles tiraram esses cadernos e fizeram uma só.
Só que, acredito eu que isso deva voltar, porque o PAS vai ficar separado de novo, né? Por conta da pandemia e tudo mais, as 3 etapas não vão acontecer no mesmo dia. Então, eles devem voltar para essa redistribuição de cadernos. Então, ó, essa é a cara da prova. Quando você recebe, essa é a capa, tem um monte de instrução, e essa frasezinha aqui, você precisa transcrever para o gabarito, tá? Até porque eles vão conferir a caligrafia e tudo mais. Então, todas as instruções estão aqui, caderno de respostas, tarará. Ó, aí vem parte 1, espanhol, tem um texto, tem os itens para você julgar, tá vendo, ó? Francês. E, ó, se eu optei por inglês, eu vou fazer essa aqui. Não adianta responder as outras, tá? Se eu marquei na inscrição que eu vou fazer a língua inglesa, então eu vou responder esta prova, tá bom? Não adianta responder as outras. E, ó, tá vendo, ó, 10 itens. Beleza. Parte 2, aí aqui entram todos os conhecimentos. E assim, eu quero que vocês observem que não vem, os itens eles não vêm divididos por área, tá? Eu posso ter aqui um item, eu tô falando de arte, provavelmente, de arte, tô falando de música e tal. Daqui a pouco eu venho aqui com um item de história ou de geografia, tá? Por quê? Porque eu tenho um texto com um assunto e eu vou explorar várias vertentes desse texto, eu vou explorar várias áreas desse texto, não vou explorar só música, entendeu? Então, como a dificuldade dos alunos costuma ser justamente a interpretação, então, se você não treinar para a prova, isso tende a ser um problema, porque não é tudo separadinho, bonitinho, é tudo bem mesclado, tá? Então, ó, tá aqui a prova, mas quase sempre música, arte, português vem primeiro, depois vai vindo uns itenzinhos ali de biologia, né? Mas não é uma divisão certa, ok? Aqui, ó, teatro nacional, aí eu tenho questões sobre o teatro nacional, ó, aqui eu tô falando do efeito visual, tô falando de artes visuais, só que eu chego aqui com um item de matemática, tá vendo? Ó, aqui, ó, alguns itenzinhos de matemática, porcentagem, nós vamos ver esse ano, tá bom? Tem matemática financeira também. Cadê? Ó, itemzinho de física, beleza? Ó, a gravidade aqui, 9,8 metros por segundo, tal. Ó, item de física. E esse tipo de item aqui, ó, tipo D, é aquele que você vai escrever, tá? O que ele tá pedindo? Represente as forças que atuam no sistema. Então, você vai colocar as setinhas, as forças, e vai explicar quais são as forças. Entendeu? Então, é um item discursivo. Mais alguns itens aqui de matemática também, de geometria, né? Ó, beleza? Física, química, tem bastante, ó, biologia, falando Aedes aegypti. Então, essa é a cara da prova de vocês, tá bom? Olha aqui, ó, mais um item tipo D, vai ter que ser discursível, ó, meu Deus, discursivo, tá? Inclusive, esse aqui é de função afim, você tinha que fazer o gráfico bonitinho, tá? Aí chega aqui na última parte da prova, a redação em língua portuguesa. Textos motivadores, certo? E aí, considerando os fragmentos de texto como motivadores, imagine que você vai construir uma cápsula do tempo que será aberta daqui a 50 anos. Então, aqui ele vai estar explicando sobre o tema da redação. Às vezes, esses temas são bem viajados, eu falo logo, tá? Ele quer a sua capacidade de criatividade, de argumentação, de coerência e tudo mais. Então, eles colocam uns temas, assim, difíceis. Beleza? Então, esse é o rascunho da redação e depois passa a limpo. No final da prova, ó, tem a tabela periódica, caso você precise consultar. Tem até uma tabelinha aqui do seno e cosseno,
ok? Mas não conte muito com isso, não. Não sei se vai ter esse ano, beleza? Então, essa é a cara da prova do PAS. Vi aqui que tivemos algumas perguntas, vou olhar agora, tá bom? Então, o PAS tem questão discursiva? Sim, agora eu vou falar sobre os itens, beleza? Ah, nunca fez o BMEP, né? Pois é. E lembrando, né, isso foi comentado naquele aulão Tira Dúvidas, lembrando do tempo de você marcar o gabarito. Você precisa marcar todo o gabarito de todos os itens e ainda passar limpo a redação. São 5 horas, tá? São 5 horas. Eu digo que você precisa reservar aí pelo menos 1 hora para passar limpo a redação e para marcar o gabarito. Bom, sobre os itens, já vai ser o próximo slide, que estão perguntando aqui também, tá? Sobre os itens, nós temos o seguinte. Vamos lá. Voltando aqui para a apresentação. Chururu. Aqui. Agora, sobre os itens. Muitas dúvidas que vocês estão colocando aqui no chat, eu vou responder agora, tá bom? Itens. Como é que funciona? Nós temos 4 tipos de itens, tá? Tipo A. O que é o item tipo A? É o item de certo ou errado, tá bom? A questão vai trazer uma afirmação, vai falar assim, olha, esse valor aqui tá, dá maior do que 10, certo ou errado? Você vai responder, está certo ou está errado, tá bom? E perguntaram aqui sobre onde você faz a prova. O local de prova normalmente são escolas cedidas, tá? Faculdades também. Ah, eu posso fazer a prova do PAS lá na faculdade de projeção, entendeu? E são locais que eles que determinam, mas de acordo com de acordo com onde você reside, tá? As discursivas, como ficam no gabarito? O gabarito é uma folha bem grandona, tem um espaço só para você colocar as discursivas. Então, ele coloca lá, item 41, que era discursivo, aí você tem aquele espaço para responder o item. Se for um gráfico, por exemplo, lá vai ter o gráfico para você marcar, para você desenhar, fazer o gráfico. Vem os eixos, entendeu? Se for para você escrever mesmo, vai ter as linhazinhas para escrever, tudo fica no gabarito também, tá? Aquela parte lá da prova era só rascunho. Então, itens tipo A são itens de certo ou errado. Muita gente pergunta isso aqui, ó, eles têm peso 1, muita gente pergunta, é aqui que uma questão errada anula uma correta. Então, você não pode sair marcando aleatoriamente, né? Ah, vou marcar tudo certo. Não. Se você marca 3 questões corretamente, se você acertou 3 questões e errou 4, você já fica com -1, porque você errou mais do que acertou, entendeu? Então, existe nota negativa também, tá? Se você errar mais do que acertar, sua nota fica negativa. Então, tem que ter esse cuidado. Se você não sabe responder o item, às vezes é melhor deixar em branco. Mas também não compensa, por exemplo, deixar metade da prova em branco, né? Se metade da prova em branco, sua pontuação também vai ser baixa, aí já não adianta muito. O que você tem que fazer mesmo, o ideal mesmo, é estudar o suficiente para conseguir responder uma boa porcentagem de itens, tá bom? Como funcionam as inscrições? As inscrições, elas funcionam pelo site do Sebrasp, tá? Eles divulgam lá o período de inscrições. Parece que esse ano vai ser em julho, não tenho certeza. Quando tiver uma data certa lá, a gente vai avisando vocês, tá? O pessoal da escola, a direção também, nós vamos avisando. Normalmente as inscrições acontecem em outubro, porém, né, devido a diversas mudanças aí, pode ser que esse ano realmente aconteça antes, tá? Não entendeu sobre a questão errada? É assim, são itens de certo ou errado, tá? Aí você saiu marcando aleatoriamente. Acertou 5, errou 4.
Esses 4 errados vão anular 4 que você acertou. Aí você, então, só fica com 1 ponto. Entendeu? Cada item que você errar, ele anula 1 que você acertou. Pois é. Tá vendo? Não pode fazer besteira, não. Tem que prestar atenção, tá? E nós temos aí entre 80 e 90 itens de certo ou errado. Lembrando que eu falei, não é uma quantidade certa, tá? Cada prova vem, cada ano vem de um jeito. Tô colocando uma média aqui, uma estimativa, só para vocês terem uma noção, tá bom? Item tipo B. Não fiquem com medo, galera. O negócio é se preparar, tá? Não tem jeito, tá? Não tem como ser fácil. Por quê? Porque é um processo seletivo para você estudar numa das melhores universidades do país, não é? Então, você tem que realmente se dedicar, tá bom? Não, eles não vão colocar uma prova fácil para você entrar de graça lá no UNB. Não é bem assim. Você tem que se preparar. À medida, isso aqui, gente, tudo é uma questão de preparação, tá? À medida que você vai estudando, que você vai treinando, principalmente preparação e treino, quando você vai treinando, vai pegando o jeito da coisa. De cara, você olha para isso e fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Não, tudo é uma questão de treino. Daqui para o final do ano, você vai, né, chegar, vai virar para a prof, vai virar para a tia Juju e vai falar, tia Juju, me sinto preparada para o PAS. Tá? Essa é a ideia. Tipo B. Tô vendo algumas perguntas aqui no chat, já respondo, tá bom? Tipo B. Tipo B é numérico, tá? Então, por exemplo, deu 90, você vai marcar 0,90, 0,90. Deu 227, você vai marcar no gabarito 227. Deu 2, você vai marcar 002, tá? Então, o tipo B é aquele assim, calcule, né? Tem que dar um valor no meio. Esse item, ele tem peso 2. Ele vale mais ponto do que o de certo e errado, tá? Ele tem peso 2. E o item tipo B não anula. Se você errar, não anula. Então, vale a pena encarar o item tipo B. Beleza? Pena que são poucos itens, né? A gente tem aí de 1 a 4 itens tipo B. Professora, Oi. pode explicar isso do tipo B de novo? Tipo B vai dar um valor numérico, tá? Calcule o volume, não sei o quê. Aí você calculou, deu 45. No gabarito você vai marcar 0,40, 0,45. Porque tem que ter a centena, dezena e unidade. Tá bom? Professora, se o item tipo B passar, porque é só até 100, é só até 999 no caso, é centena, dezena e unidade. Se o item tipo B passar de 1.000, por exemplo, aí o item vai pedir para você dividir por 10 antes de marcar no gabarito. Então, se deu 1.500, eu vou dividir por 10 e vou marcar 150 no gabarito. Agora, esses detalhes a gente discute um pouco melhor depois. Eu só quero, para agora, que você entenda que o item tipo B é numérico, tá? Que ele vale mais ponto, ele tem peso 2. Não anula se você errar, mas são poucos itens, de 1 a 4 itens. Ok? Eu vou só terminar aqui a explicação dos itens e vou olhar o chat, que tá bombando aqui de perguntas. Deixa eu só terminar esses itens. Aí vem o item tipo C. O que é o item tipo C? É aquele item, esse aqui todo mundo conhece, é aquele item de marcar A, B, C ou D. Tá bom? Qual a resposta correta? Letra A, letra D, letra C. Ok? Esse item também é peso 2, ele vale mais ponto, tá? Esse aqui também anula se você errar, mas é uma porcentagem menor. A cada 3 errados é que anula um item correto. Tá bom? Cada 3 errados aqui é que anulam o item correto. Esse menos 0,66 é porque, como o item vale 2, ele tira 0,66 de cada um que você erra. Essa é a ideia.
Aí, traduzindo para os nossos termos práticos, que é a proporção que vocês entendem, é essa. Cada 3 anula um errado. Ou, cada 3 errados anula um certo. E aí, o tipo C, a gente tem uma quantidade um pouco maior. Temos de 3 a 10 itens tipo C por prova. Tá bom? Por fim, o item tipo D. O item tipo D é aquele discursivo. Tá? Discursivo não quer dizer só que é texto. Ele pode ser discursivo de você escrever um parágrafo. Ele é curtinho, tá? Se tiver que escrever, é pouco, ele é curtinho. Pode ser para você escrever um parágrafo. Pode ser para você fazer alguma conta, tá? Escrever, registrar todo o cálculo. Pode ser para você esboçar um gráfico. Pode ser, igual eu mostrei ali na prova de 2016, para desenhar as forças, tá? É bem variado. E o tipo D tem peso 3, hein? Ele vale, é o que vale mais de todos, é o mais importante. Não anula se você errar, beleza? Não anula, ou seja, é aquele item que realmente vale tentar, tá? O único item aqui que não vale ficar chutando é o tipo A. O tipo B, tipo C e tipo D ainda vale arriscar, beleza? Nós temos aí de 1 a 4 itens, tá bom? Agora, respondendo as perguntas aqui. Vamos lá. Tenho muita hora nessa calma. Deixa eu ver aqui. A tipo B eu expliquei de novo, né? O que mais? O cálculo do que isso que eu não entendi. Alice, o tipo B é um item que vai falar assim. Ele é um item. Você vai ter um contexto, né? E vai falar, olha, calcule o número de pessoas presentes no evento. Você vai calcular. A sua resposta vai ser um número, né? Você vai calcular, olha, deu 150. Entendeu? Por isso que eu digo que ele é um item numérico, tá? Agora entendi. Então, o resultado que der nesse cálculo tem que marcar no gabarito. Isso, isso. Aham. O que mais? Ah, voltando no item tipo B também, se der, por exemplo, 0,1, como que eu marco 0,1 no gabarito? Provavelmente o CESP vai pedir para você multiplicar por 10, por 100, ele vai, ou se der, deu 40, deu 480,5, aí ele pede para você desprezar a parte decimal. Enfim, você só marca o que a questão pedir, tá bom? É isso. Mais alguma dúvida aqui sobre os itens? Alguma dúvida aqui? De novo, Não. tipo B, tipo C, tipo D, você vai tentar, tá? O tipo C anula, mas é menos, então vale ainda tentar. O item de certo e errado é que você não vai sair chutando adoidado, não. Tá bom? O tipo D também, você pode, como ele é discursivo, ele vai ser corrigido igual a gente corrige a prova na escola, igual corrige trabalho e tudo mais. Olha, se você acertou só metade, vai valer metade. Entendeu? Existe meio certo no tipo D. Você só acertou a primeira parte, aí ganha um terço da nota. Então, essa é uma vantagem. Beleza? Esses pesos é o que vale na prova. Por exemplo, eu acertei 5 itens tipo A e um item tipo B. O tipo B vale por 2. Então, é como se fossem 7. Entendeu? Esse peso é isso. O tipo B vale por 2. O tipo C também vale por 2. E o tipo D vale por 3. Ele vale mais ponto. Tá? Entendido? Consegui esclarecer a dúvida? Beleza. Então, essa é a estrutura da prova, tá? Agora, a gente vem aqui de forma específica para a matemática. Vamos ver como
que a gente estuda como que é cobrada a matemática no PAS. Então, primeiro, ó, quais são os principais assuntos cobrados na primeira etapa? Isso é importante. E até anotem, já vão se preparando, tá? Conteúdos mais cobrados da primeira etapa. Não necessariamente na ordem de importância. Eu não coloquei aqui na ordem de importância, não, tá? Eu fui colocando os assuntos. Vamos lá, função afim. Essa semana eu expliquei para vocês função afim. Função afim cai no PAS, tá bom? Estudem. Função quadrática. Função quadrática, eu posso dizer que cai todo ano. Todo ano tem um item 2, 3 de função quadrática, tá? Quase sempre. Ah, esse ano vai cair? Eu não sei. Até agora sempre caiu, tá bom? Função quadrática. Função quadrática é aquela da parábola, para quem não tá lembrando aí, é aquela da parábola, tá bom? Geometria plana. Então, cai geometria de forma considerável, sempre tem item de geometria. Trigonometria no triângulo retângulo, que é o quê? Pitágoras, seno, cosseno, tangente, nós vamos estudar esse ano também, tá bom? Sequências e progressões, PA e PG. Esse é um assunto que, teoricamente, ele não faz parte do primeiro ano. No Brasil todo, ele é visto no segundo ano. Porém, o PAS cobra esse conteúdo no primeiro ano. Então, o que a gente faz? A gente tenta se ajustar. Então, lá no final do ano, quando a gente tiver terminado tudo, eu vou passar PA e PG, não porque é conteúdo do primeiro ano, mas é só porque cai no PAS. Entendeu? Mesmo não sendo conteúdo do primeiro ano, eles cobram. Então, fazer o quê? A gente vai se preparar, tá? Geometria espacial também é a mesma coisa, é um conteúdo do segundo ano, mas eles cobram na primeira etapa. Então, lá no finalzinho do ano, se a gente tiver um tempinho, nós vamos ver um pouco de geometria espacial também, tá? Tomara. Porcentagem, razão e proporção. Ah, isso aqui é conteúdo do primeiro ano, sim. Nós vamos ver, tá? E sempre cai um pouquinho, sempre cai uma besteirinha aí desses assuntos, tá? E tem outros, tá? Assuntos variados, mas esses são os mais cobrados na matemática na primeira etapa. Beleza? Estou falando aqui da matemática. Pode ter uma outra coisa aqui, ou um assunto que eu não coloquei, mas esses são os que mais caem. Beleza? Tranquilo aqui em relação aos assuntos? Tranquilo. Beleza. Então, mãos à obra? Mãos à obra, vamos responder alguns itens? Eba! Então, bora! Vamos praticar. Separei aqui alguns itens de novo. Lembrando, eu não pude explorar muito a prova ainda, porque a maioria dos assuntos vocês não estudaram, tá? Então, vamos com calma. Eu peguei aqui os que a gente consegue responder agora, tá bom? Então, a primeira questão aqui que eu peguei foi de 2018, o item 44. Que tipo de item é esse? Deixa eu ver se vocês estão atentos, se vocês lembram. Esse item aqui é tipo A, B, C ou D? E aí? Tipo C. Boa. Tipo C tem peso quanto? 2. Peso 2. E cada 3 errados anulam um certo, né? Isso aí. Boa. Então, vamos lá. Eu vou ler a questão e vou resolver aqui daqui a pouquinho com vocês, tá? Naquele mesmo esquema das nossas aulas no Meet. Então, item 44, lá da prova. Eu puxei da prova, tá? Considere que, para a eficiência da produção de leite a partir de X cabeças de gado leiteiro, professora, leite, gado, que diabo é isso? É porque eu peguei o item solto na prova, né? Mas tinha um texto base. Tinha um texto lá, tá bom? Eu peguei só a parte de matemática. Então, considere que para a eficiência da produção de leite a partir de X cabeças de gado leiteiro, sejam necessários Q de X igual a AX menos B hectares de pastagens
em que A e B são constantes reais positivas. Nesse caso, acrescentando-se uma cabeça de gado leiteiro ao rebanho, a eficiência da produção leiteira será mantida se a área de pastagem aumentar em... Calma, respira que vai dar certo, tá? Vamos identificar os pontos importantes. Nós temos uma função aqui, que função é essa? Que função é? Função afim, a gente viu essa semana. Só que a função afim é ax mais b. Aí eles colocaram ax menos b. Mas não vai mudar muita coisa, não, tá? O importante é você saber aqui que x é o número de cabeças de gado, tá? E Q de x vai calcular o número de hectares. Eu quero saber, ó, nesse caso, acrescentando-se uma cabeça de gado leiteiro ao rebanho, qual vai ser a eficiência em hectares aqui na produção? Vai aumentar em quantos hectares? Calma, eu sei que a interpretação tá difícil, mas vai dar certo, a gente vai responder, tá bom? Eu vou interromper o compartilhamento para a gente poder responder aqui na câmera, tá? Só um instante. Pronto, deu certo aí? Já apareceu? O que houve é que eu estava ajustando aqui, desculpa, gente. Perdão. Calma aí, deixa eu achar a câmera. Achei. Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Essa é a nossa questão 1. Ok? Questão 1 do PowerPoint, que é do tipo C, né? Vocês lembram? Então, lá na questão 1, nós temos esta função aqui, Q de x igual a x menos b, em que Q de x é a quantidade de hectares e x é o número de cabeças de gado, tá? Traduzindo toda aquela questão, eu quero saber o que acontece com a quantidade de hectares quando eu aumento uma cabeça de gado. Ok? É isso que eu quero saber. O que acontece com a quantidade de hectares quando eu aumento uma cabeça de gado, tá? Cabeça de gado é o X. O que eu quero? Eu quero saber o que acontece quando a gente tem X mais uma cabeças de gado, ok? Então, se eu tenho uma função Q de X, eu estou pedindo para você calcular Q de X mais um. No lugar de X, você vai jogar X mais um. Deu para entender, gente? Deu para entender? Um pouco, mas sim. No lugar de X, eu vou trocar por X mais um, tá? Então, o que seria AX vai virar AX mais um, ok? Menos B. Então, o Q de X mais um vai ser, ó, fazendo aqui, ó, o chuveirex, né? AX mais A menos B. Então, o Q de X mais um é AX menos B
mais A. Em relação à função que eu tinha anteriormente, o que que mudou? Respondam aí para mim. Em relação à função original, Mais A. o que que mudou agora? O que que a O gente final, acrescentou O A. fazendo essa conta? Responde aí para mim. mais A. Deixa eu ver se vocês estão atentos. Antes eu tinha AX menos B. Agora eu tenho AX menos B mais A, né? Então, o que que mudou? Eu aumento esse mais A hectares, tá? Então, voltando aqui para o item, vou abrir a tela. Eu não Vou entendi. abrir a tela, ó. Voltando para o item, a área de pastagem vai aumentar quantos hectares? Respondam vocês. Mais A hectares, não é isso? Não foi essa a diferença que nós descobrimos na função? Ok? Então, letra A. Beleza? Entendo que vocês possam estar um pouco perdidos nesse momento, tá? Mas igual eu falei, isso aqui requer treino. Só tô mostrando, né, qual é mais ou menos o naipe das questões para vocês. Beleza? Podemos ir para a próxima? Sim, Podemos? professora. Responde aí para mim. Tá, joia, então. Questão 2, de 2018 também, tá? Questão 2 também é de 2018. Nós temos o item que diz o seguinte: para que o usuário do cigarro eletrônico inale as quantidades de substâncias cancerígenas presentes também na fumaça de um cigarro comum, o número de tragadas eletrônicas deverá ser de no mínimo. Da onde veio isso, prof? Desse texto, dessa tabelinha que está ao lado, tá? A tabela que nós temos ao lado, ela está explicando sobre o cigarro eletrônico, comparando com o cigarro comum. Então, nós temos aqui, ó, quadro 1, é vapor, não fumaça, como ocorre a emissão de nicotina. Ao aspirar, o fluxo de ar aciona um sensor, iniciando o aquecimento do líquido do refil. O líquido é aquecido por uma resistência a uma temperatura de 65 graus Celsius a 120 graus Celsius, gerando vapor. O vapor inalado contém nicotina, como o cigarro tradicional, ao contrário do que afirmam os fabricantes, hein? Então não é inodoro. Aí, vamos lá, o que interessa nessa tabelinha. Substâncias cancerígenas, tá? Tabela, substâncias cancerígenas. Formaldeído. Um cigarro comum contém 52 microgramas de formaldeído. 15 tragadas eletrônicas contêm 5,6 microgramas de formaldeído. Beleza? Benzeno. Um cigarro comum contém 70 microgramas. 15 tragadas do cigarro eletrônico contém 0,6 microgramas. Nitrosamina NNK. Cigarro comum tem 0,1. 15 tragadas eletrônicas contém 0,003. E nitrosamina NNN, 0,2 no cigarro comum. 15 tragadas eletrônicas contém 0,0004. Então, fazendo essa comparação na tabela, né? Quantas tragadas do cigarro eletrônico precisam ser efetuadas para corresponder à mesma quantidade de substâncias cancerígenas de um cigarro normal? Isso aqui vai ser regra de 3, tá, gente? Vai ser regra de 3. Então, voltando aqui para a tela, eu vou anotar as informações, tá? E aí a gente vai comparando. Então, temos aqui, ó, questão 2. Beleza? Ó, primeira substância é o formaldeído, né? Que nós temos no cigarro comum
52. E em 15 tragadas do eletrônico, 5,6. Ok? Depois, benzeno. Benzeno, 70 no comum, 0,6 em 15 tragadas eletrônicas. Depois, o NNK, 0,1 no eletrônico, 0,003, ou no comum, 0,003 no eletrônico. E o NNN, Não dá que mais vai pra ver, ser professora. 0,2 para 0,00. Professora, levanta mais um pouco. A ideia é a seguinte, estão acompanhando aí? Tá dando para ver direitinho a tela, gente? Sim. Levanta mais um Estão pouco. acompanhando? Não dá pra ver o último. A ideia é a seguinte, ó. No cigarro comum, deixa eu botar aqui que tá fazendo uma sombra. Aqui. Professora, No cigarro comum, vou passar para cá, né? Eu preciso de 15 tragadas Professora, eletrônicas. A primeira substância. Eu preciso de 15 tragadas eletrônicas para chegar. Eu não estou escutando. Quem falou alguma coisa? Tenta não falar dá pra ver agora. os lá de baixo. Não dá pra ver lá de baixo. Ah, agora sim. Ó, aqui na questão 2 eu fui anotando as quantidades, tá? Formaldeído, cigarro comum e cigarro eletrônico, tá? 15 tragadas do cigarro eletrônico. Comum, eletrônico. Comum, eletrônico. Comum, eletrônico. O que vai acontecer? Agora eu vou precisar voltar aqui para cima. Eu preciso de 15 tragadas do cigarro eletrônico para obter 5,6 microgramas de formaldeído, né? Então, quantas tragadas serão necessárias para obter 52 microgramas, que é a quantidade do cigarro comum? Beleza? Deu para entender essa regrinha de 3 aqui? Sim. 15 Sim. tragadas me dão 5,6. Quantas tragadas para chegar em 52, que é a do cigarro comum? Aí a gente vai calcular. 5,6x é igual a 52 vezes 15. X vai ser 52 vezes 15 dividido por 5,6. Não se desesperem que no PAS eles fornecem calculadora, tá? Não é das melhores, mas dá para responder, né? 52 vezes 15 dividido por 5,6. Então, dá 139,28 aproximadamente. Cuidado para você não marcar, porque a letra A é 140. Cuidado para você não cair no peguinha. Qual é o peguinha? É que aqui eu só cobri essa substância. Eu quero saber qual a quantidade de tragadas que vai cobrir todas as substâncias, tá? Então, essa foi o formaldeído, beleza? Agora eu vou para o benzeno. O benzeno, a cada 15 tragadas, nós temos 0,6 microgramas. Quantas tragadas para chegar em 70, que é o que o cigarro comum fornece? Então, 0,6x é igual a 70 vezes 15. X vai ser 70 vezes 15 sobre 0,6. Então, 70 vezes 15 dividido por 0,6. Dá 1.750. Calma, só faltam mais duas. Agora o NNK. 15 tragadas fornecem 0,003 microgramas. Quantas tragadas para dar 0,1? Então, 0,003x é igual a 0,1 vezes 15.
x é igual a 0,1 vezes 15 sobre 0,003. X é igual, vamos lá, 0,1 vezes 15, que é dividido por 0,0. Vai dar 500, né? 500. 500 tragadas. Por último, o NNN. 15 tragadas, 0,0004. Quantas tragadas para dar 0,2 aqui? Então, 0,0004x é igual a 0,2 vezes 15. X é 0,2 vezes 15 sobre 0,0004. Quanto que vai dar o x dessa vez? 0,2 vezes 15 dividido por 0,0004. Opa! 7.500. Professor, o que eu faço com esse tanto de resultado? Né? O que eu faço com esse tanto de resultado? Alguns costumam dizer, chora, né? Não, chuta, não, presta atenção. Todas as alternativas têm isso aqui. Tem uma alternativa com 140, tem uma alternativa com 500, tem uma alternativa com 1.750 e tem uma alternativa com 7.500. Vocês precisam entender que o CESP é sacana, né? Vocês precisam entender, começar a entender isso. Qual que a gente vai escolher? Qual que a gente vai escolher? Alguém consegue compreender esse raciocínio? Qual que a gente vai escolher? O Felipe disse que vai ser a letra D. A maior. A maior, perfeito. Por quê? Porque eu quero que cubra todas as substâncias. Aqui, por exemplo, eu consigo cobrir as 3 primeiras, né? Não, as 3 não. Eu consigo cobrir o formaldeído e o NNK com 500. Mas eu não cubro benzeno e NNN. Entendeu? Aqui no benzeno, eu consigo cobrir 3 substâncias, mas falta a última. Então, para ter essa equivalência de todas as substâncias de um cigarro comum, a gente vai contabilizar 7.500. Entendeu? Não foi algo assim, pensando numa questão um pouco mais social, se o sentido era alarmar, né, do uso do cigarro eletrônico, não fez muito sentido. Mas eu quero que vocês percebam, por exemplo, que, olha só, 140 já tem uma quantidade de formaldeído suficiente para o cigarro comum, né? Isso aqui já é cancerígeno, entende? Isso já é cancerígeno. Então, quando falam, né, que o cigarro eletrônico não faz mal, faz sim. Às vezes não o mesmo tanto que o cigarro comum. Claro, isso dá para perceber. Não tanto quanto o cigarro comum. Mas não fica achando que é livre de substância, que é tranquilo. Não, tá? Então, é isso. Deu para entender esse item que era do tipo C também, né? Ele tem peso 2. Vai ser a letra D, né? Letra D. Vocês conseguiram entender? Estão acompanhando? Sim, sim. Estão acompanhando aí? Beleza. Beleza. Próximo item. Então, deixa eu abrir aqui a tela. Ó. Então, aqui letra D. Beleza? Conseguimos responder. Próxima questão. Questão 3, que foi de 2017. Opa, saiu o gabarito aqui sem querer. Questão 3 de 2017. A descoberta de que raiz de 2 é um número irracional, opa, a gente acabou de estudar isso aí, né? A gente estudou nas últimas semanas, nós vimos essas questões aí de número racional, irracional, conjuntos numéricos, né? Pois então, vejamos. A descoberta de que raiz de 2 é um número irracional, isto é, não pode ser expresso como quociente de 2 números inteiros, foi um dos principais argumentos que pôs fim à crença pitagórica de que tudo poderia ser expresso pela razão entre 2 medidas.
Com base nessas informações, julgue o próximo item. Item 39. Para qualquer número inteiro R, conclui-se que R mais raiz de 2 é sempre um número irracional. Não tem conta aqui. Não tem conta. O que vocês acham? Vai ser certo ou errado? Qualquer inteiro R que eu somar com a raiz de 2 sempre vai ser irracional? Já estão falando aqui que é certo. Mais alguém? Eu acho que é certo, professora. Ó, a raiz é irracional, certo? A raiz de 2 é irracional. Se eu somar algum número, eu vou conseguir eliminar a raiz? Não, né? Posso somar o que for. Estou falando de número inteiro. Se eu somar uma outra raiz negativa, pode ser. Mas se eu estou somando um número inteiro, essa raiz vai sumir? Não, então vai Não. ser irracional. Item realmente certo. Beleza? Gostei de ver. Estão prestando atenção. É tipo pegadinha, né? Se eu somar, não vai interferir. Vai continuar sendo irracional. Beleza? E tem um outro item nessa pegada aqui, que vai ser o item 4. Olha só. Da mesma prova, tá? 2017 ainda. Disse que dois números estão em razão áurea se o quociente do maior pelo menor for igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Presente em diversas medidas da natureza, esse número está associado à beleza e é usado por artistas na confecção de suas obras. Considerando essas informações, julgue os itens a seguir. Vocês já tinham ouvido falar de razão áurea? Vocês já ouviram falar de razão áurea alguma vez na vida? A razão áurea é o que a gente diz que é o símbolo da perfeição na natureza. Quando eu tenho uma figura teoricamente perfeita, se eu divido o comprimento pela largura, aí fala que dá próximo da razão áurea, tá? Há controvérsias, né? Há controvérsias, mas essa é a história, tá? Então, razão áurea, número de ouro, é por aí. Então, se de alguma forma está estabelecida a razão áurea, então, quando eu divido o número maior pelo número menor, tem que dar próximo de 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é o número de ouro, ok? Então, julgue o item, né? Vamos julgar esse item, 49. Na pintura de Frida Kahlo, se os diâmetros do Sol e da Lua, a pintura tá na prova, tá? Eu peguei só o item. Então, se os diâmetros do Sol e da Lua satisfazem a razão áurea, e se o diâmetro do Sol é 14 centímetros, então o diâmetro da Lua é maior que 9. Certo ou errado? Esse é fácil da gente responder, tá? Esse é fácil da gente responder. Olha só. Vamos lá. Vamos responder aqui. Vamos responder. Essa é a questão 4, que a questão 3 não teve cálculo, né? Então, questão 4. Beleza? A questão 4 está dizendo o seguinte, que a razão áurea é dada por este valorzinho aqui, ó, 1 mais raiz de 5 sobre 2, quando eu divido o maior pelo menor, tá? O item está propondo a seguinte divisão. O diâmetro do Sol, quando eu divido pelo diâmetro da Lua, isso dá uma razão áurea, tá? Beleza. Se o diâmetro do Sol for 14, então o diâmetro da Lua
vai ser maior que 9? Certo ou errado? Essa é a pergunta, tá? Agora vamos à resposta. 14 sobre... Qual vai ser o diâmetro da Lua? Eu vou chamar de x. 14 sobre x está na razão áurea. Então, isso vai ser igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. O que eu faço para resolver esse tipo de equação? Multiplica cruzado, né? Multiplica cruzado. Então, opa, embaçou agora, né? Embaçou. Opa. Multiplica cruzado. Então, o que a gente tem? Ó, x que multiplica 1 mais raiz de 5 é igual a 2 vezes 14, 28. Beleza? Tem que fazer chuveirinho aqui, hein? Tem que fazer. X mais raiz de 5x é igual a 28. Como eu quero o valor aproximado, eu só quero saber se dá mais do que 9 ou não, a gente pode aproximar a raiz de 5 pela calculadora mesmo. Calcula raiz de 5, dá 2,24 aproximadamente. Então, x mais 2,24x igual a 28. 1x mais 2,24x dá Professora, 3. Oi. sobe um pouco a folha. Ah, subi aqui. Melhorou agora? Ok? Só voltando, então. A gente está fazendo a razão áurea, né? 14 sobre x tem que dar a razão áurea. Então, o x a gente multiplica aqui cruzado. Beleza? X que multiplica 1 mais raiz de 5 tem que dar 28. X mais raiz de 5x tem que dar 28. E a raiz de 5, a gente faz a aproximação pela calculadora mesmo, dá 2,24. Então, x mais 2,24x dá 3,24x. Isso tem que ser igual a 28. Então, o x vai ser 28 dividido por 3,24. Certo? X vai ser... Então, vamos pegar o 28 dividido por 3,24. 8,64, tarará, aproximadamente. Ok? Então, o item disse que dava maior do que 9. Logo, o item está errado, porque deu menos do que 9. Deu 8. 8 e pouquinho, 8,6. Belezinha? Entendido, gente? Tranquilo? Acompanhando aí? Sim, sim. Beleza? Então, só mais o último item de hoje, para a gente fechar, tá bom? É o último. E aí, vamos curtir o resto do sabadão. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Então, item errado, nós conferimos. Item 5, questão 5, de 2016. Esse é bem simples, hein? Nem tem muito o que pensar. Se a cidade de Brasília estiver representada em uma carta com escala gráfica em que cada 2 centímetros corresponda a 2 quilômetros, então a escala adotada será de 1 para 100. Não sei se vocês lembram desse conceito de escala, tá? Mas é um item bem simples de ser respondido. Então, eu quero saber, se eu tenho 2 centímetros que corresponde a 2 quilômetros, a escala é 1 para 100? Vamos responder. Vamos responder. Para fechar, agora, questão 5. Vou postar os slides, vou postar a foto dessa folha, vou postar tudinho, tá? Fiquem tranquilos. Questão 5 tá dizendo o seguinte, ó. Eu tenho um mapa, uma representação em que cada 2 centímetros representam 2 quilômetros. Ok? Então, qual é a escala? Vai ser 1 para 100? Aí eu preciso só que vocês se lembrem da transformação de medidas. Como é que transforma metro, centímetro, quilômetro? Pois é, tem que lembrar isso aí. Coloca o metro aqui no meio
né? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Não é isso? Do outro lado, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Eu quero transformar. Ficou feinho aqui nesse canto, né? Aqui, ó. Eu quero transformar na escala. Ou a gente usa tudo em metro, ou tudo em centímetro, ou tudo em quilômetro, tudo em milímetro. Tem que ser a mesma unidade. Nós temos, por enquanto, centímetro e quilômetro, tá? Ou a gente coloca para centímetro, centímetro, ou para quilômetro, quilômetro, ou metro, metro, que seja, se você quiser. Nesse caso, eu acho mais fácil colocar em centímetro, para a gente não mexer com decimal, tá? Então, como é que eu transformo de quilômetro para centímetro? Olha só, quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3, Vai multiplicando por 4, 10. 5, 5, né? Cada uma, você vai multiplicar ou vai dividir por 10, né? Dividir. Multiplicar. Multiplicar. Cada uma você vai multiplicar por 10. Então, ó, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Gostei que vocês estão espertos, viu? A gente vai multiplicar por 10 5 vezes. Então, 2 quilômetros é só acrescentar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 2 quilômetros são 200.000 centímetros. Ok? A escala é assim. É a medida no desenho sobre a medida real, que é em quilômetros, são 200.000 centímetros. Só que eu não sei se vocês já repararam, em escala é sempre 1 para alguma coisa, né? Tem que ser 1. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Vai ficar 1 sobre 100.000. Ou seja, a escala é 1 para 100? Não, a escala é 1 para 100.000. Por isso, o item está errado também. Beleza? Não é só 1 para 100, é 1 para 100.000. Porque nessa transformação, a gente acrescentou 5 zeros. Belezinha? Deixa eu fechar aqui essa câmera. Se fosse todas assim, tava bom. Pois é. Infelizmente, deixa eu só voltar aqui para outra câmera, tá? Voltei aqui. Cadê? Eu não tô me vendo. Pois é. Se fosse tudo assim, tava tranquilo, né? Mas igual eu falei, é tudo uma questão de treino também, de estudo, tá? E, bom, vocês estarão concorrendo a uma vaga no UNB. Então, é claro que, né, ali é uma disputa. Vai ter questão difícil, sim, gente, não tem jeito. Mas tem outras que ajudam um pouco mais, né? Mas fé que vai dar isso aí. Fé que vai dar tudo certo. Beleza? Tem uns itens que são difíceis, mas outros dá para responder. E até o final do ano espero conseguir ajudar vocês nesse estudo, nessa preparação. Beleza? Então é isso, show de bola, gostei. Vou disponibilizar a aula, os slides e as fotos aqui das resoluções. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, e um bom sabadão, um bom restinho de fim de semana. Tá bom? Ai, gente, obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. Muito bom ter essa participação. Tchau. Tchau, professor. Tchau, obrigado. Tchau.